Sim, sim. Deixa eu desativar aqui o som. Bom, gente, boa noite. Boa noite a todos que já estão aqui, aos que vão chegar também. Então, boa noite, Carolzinha, Fabi, Fátima, Francisca, Fran, iPhone. Eu acho que é a Kellen, não sei o que é o iPhone da Kellen, só mostra iPhone, mas eu não sei se for outra pessoa. Gabi, Cássia, Marise, Amor, Monique, prima, Ronald, meu irmão. Amado, então vamos começar o nosso encontro que hoje realmente, eu na semana passada, na retrasada, na outra, todas as semanas eu falo que o tema que a gente vai abordar é o mais importante da vida. E eu me surpreendo, porque quando chega no dia do Calma na Alma, eu sempre acho que é o mais importante da vida. Ou seja, tudo que a gente trata aqui é muito importante. É o mais importante da vida, né, Cássia? Cássia cheia de foguinho, bora. Eu gosto da Cássia, que a Cássia se anima também. E a Cássia, durante a semana, ela vai me mandando também os insights dela, o que vai reverberando nela do Calma. Eu acho isso mó barato, gente. Isso não é pelo ego, não. Não é porque traz para mim o que está acontecendo aqui. É porque realmente é um exercício de da gente se perceber que quando a gente conecta com uma informação, aquilo reverbera dentro da gente, traz uma transformação, e quanto mais a gente vai observando isso, a física quântica diz isso para a gente, né? Quando a gente observa, a coisa se manifesta. Então, quanto mais a gente vai percebendo onde que a gente consegue fazer as nossas transformações, é nesse lugar que a gente realmente tem que permanecer, a gente tem que focar, a gente tem que observar e realmente a gente vai conquistando grandes benefícios. Ontem eu estava na CPG da Paula e eu mostro lá, depois eu boto nos meus stories, o quanto é importante a gente estar no meio de pessoas que estão no mesmo lugar, que estão na mesma frequência, porque assim a gente eleva a nossa frequência, a gente eleva, a gente manifesta para onde a gente está indo e não mais onde a gente estava. Por quê? Porque a gente permaneceu muito tempo num lugar e para a gente fazer essas mudanças, a gente tem que vibrar diferente. Para isso, a gente precisa ter uma constância, a gente precisa ter uma disciplina. Então, isso não é um comportamento, é uma mudança interna profunda. Então, a gente tem que estar num lugar que vibra dessa mesma forma. Eu não sei se vocês estão sentindo isso, mas cada vez está mais difícil da gente sair por sair, da gente fazer encontros porque simplesmente a gente quer sair de casa e encontrar com alguém. Já não conecta mais. E não é que a gente não gosta, a gente gosta, mas só que a gente sente que é um esvaziamento, é uma coisa assim, para que eu saí? E isso é a representação mais perfeita de que a gente não está mais naquele lugar. Não é para a gente criticar isso, não é para a gente ficar questionando, é só para a gente sentir. Então, se vocês aqui também sentem isso, é porque a gente já não cabe mais em determinadas frequências. Deixa eu ver aqui que a Cássia falou alguma coisa. É porque aqui na tela. Ai, a Gabi com as fotos. Ah, agora eu tô vendo, Gabi. Gabi está no aeroporto, mandando aí é, a alegria dela de estar fazendo o primeiro workshop, né, do trabalho dela, que é aqui no Rio, mas também tem uma empresa em São Paulo, a mesma empresa, né, com filial em São Paulo, então ela se desdobra Rio, São Paulo, e isso é uma frequência nova, é uma frequência realmente de expansão. Então, todo mundo aqui dando boa noite, não vou ler de todo mundo, porque eu já falei com todo mundo, só para a gente poder usar o nosso tempo aqui. Mas todos são muito amados e eu estou dando boa noite a todos que já estão aqui. Que delícia ver essa sala desse jeito. Fico impressionada com a sincronicidade, a Cássia falando, é isso mesmo. E eu acho legal que a Cássia, ela verbaliza isso durante a semana inteira. Cada coisinha, eu posto pouco nos stories, mas cada coisa que eu posto, ela fala, nossa, eu estava pensando, sentindo isso, trabalhando isso. Isso é legal porque movimenta dentro da gente, porque é muito fácil, gente, a gente ouvir uma coisa e falar assim, nossa, que interessante. E pronto, morrer comigo aquela informação. Agora, quando eu pego aquela informação e eu trabalho dentro de mim,
eu realmente estou me transformando. É a mesma coisa, eu já dei esse exemplo para vocês. Eu olhar a academia, eu ver todos os aparelhos de musculação, conhecer todos eles, mas não sentar e não praticar nenhum deles. Aí eu falo, nossa, eu conheço já isso aqui muito bem. Conheço, mas não pratico. Mas eu não vou lá para fazer o meu treino. Hoje, até coloquei lá, eu estou voltando, né? Porque eu fiz a cirurgia, então é uma cirurgia muito profunda, então eu tenho que voltar muito aos pouquinhos. E eu voltando hoje, e transpirando, e aquilo tudo, aquela dor no corpo inteiro me deu um prazer. Ou seja, a dor que a gente sente quando a gente vai nas nossas memórias, quando a gente tem que ficar lembrando de algumas coisas que são chatas para a gente, quando a gente tem que fazer uma meditação, que a gente tem que, sabe, praticar, que a gente tem que ver o que que a gente está sentindo naquela hora, que a gente tem que anotar, é uma coisa que aparentemente é chata. Mas depois você sente falta disso, porque nada passa mais despercebido. Nada. E isso é a melhor coisa que existe. Hoje, né, nada, qualquer sensação que eu tenha, eu deixo no vazio. Eu vou e pratico. Todas as noites eu faço uma reflexão do meu dia, vejo as emoções que eu senti e preparo uma dinâmica para mim antes de dormir e faço. E acordo já diferente. E quando, muito importante, que é o que eu estou passando. Então, eu tenho certeza absoluta que se vocês estão comigo aqui, muitos de vocês estão passando também. Tem uma hora que está num pico de uau, tá tudo bem, e de repente um mergulho e fala assim: meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Estou morrendo de medo, estou com tensão. O que está acontecendo comigo? Se realmente eu sei que eu estou fazendo um trabalho profundo, como a gente faz aqui no Calma na Alma, eu sei que no momento em que eu dou um mergulho, que é normal, isso significa que eu estou numa travessia e eu, Rosana, faço isso comigo. Nos momentos em que eu questiono e eu falo, meu Deus, por que que me deu esse medo? Por que que me deu essa tensão? Eu falo comigo, eu estou numa travessia. Eu estou saindo de um lugar e estou indo para o outro. Enquanto eu não vejo esse outro totalmente manifestado na minha vida, o que que isso gera em mim? No meu corpo, principalmente, né, no meu corpo físico, gera em mim uma insegurança muito grande. O meu cérebro quer me proteger disso, porque se ele não está vendo nada manifestado aqui, ele vai gerar em mim uma ansiedade, um medo. E se eu, aquela inteligência um pouco acima, aquela consciência um pouco acima do meu cérebro, se eu não estiver muito atenta, eu vou deixar ele me congelar. Só que a minha inteligência superior, aquela, né, que a gente pode chamar de alma, ela fala assim: tá tudo bem. Por quê? Porque a gente está numa travessia. Então, cérebro, é normal que eu sinta medo, é normal que eu sinta uma tensão. Fica tranquilo. Pode aí manifestar, pode se sentir mal, pode se sentir ansioso, mas fica tranquilo. A gente está numa travessia. Eu já saí daquele lugar, ou seja, eu já não me conecto com coisas daquele lugar. Eu já não me conecto. Tem coisas que não fazem nem mais cosquinha. Já não tenho mais interesse em algumas coisas. Não quer dizer que eu não gosto, não tenho interesse mais naquilo. São outros paradigmas, eu já saí daquele lugar. Mas eu ainda não estou totalmente aqui, porque muitas das coisas daqui ainda não estão manifestadas no plano físico. Então é normal que a gente se sinta num vazio. Quem daqui tem sentido isso? Só mostra a mãozinha. Quem tem sentido? Eu também. Por quê? Porque a gente está numa travessia. Então, estamos todas de mão dadas aqui, porque estamos todo mundo junto. Beleza, é isso que eu queria dizer. Agora vamos voltar para o nosso tema, que é o muito legal de hoje. Eu coloquei uma caixinha, né, e depois falei um pouquinho sobre isso, sobre o quanto que a gente se afasta da nossa natureza para a gente cumprir algumas expectativas alheias. O que são expectativas alheias? Podem ser também, além das expectativas familiares, sociais, pode ser esse código, esse protocolo social que a gente já vem, que a gente já nasce meio que tendo que se enquadrar. Ou seja,
em alguns momentos, a gente começa a perceber que a gente já vai sendo ensinado, doutrinado, adestrado para a gente ser alguém que funcione no nosso meio social. Então, qual é a profissão que eu vou seguir? O que que eu vou ser? Como é que eu vou agir? Seja educadinho, seja assim, seja assado, sabe? Você vai tendo que se moldar um pouquinho. Então, a gente já vai começando a sair da nossa natureza. O que que isso quer dizer? Então, foi tão legal, sabe? Quando eu vi as respostas, eu quero até ler aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu até lembrar aqui qual foi. Ó, eu perguntei assim: o que dói mais, ser diferente ou se trair para ser aceita? 38% falou assim, ó, saber que trair a minha própria alma. Muitas pessoas hoje se sentem até, nossa, eu cumpri várias coisas, fiz uma faculdade, estou num emprego bacana, casei, tenho filhos, mas ela não se sente pertencente à sua própria alma. Então, por isso ela falou assim, saber que traí minha própria alma. Ela cumpriu um monte de expectativas, um protocolo social bem bacana, mas ela não se sente plena. Porque para cumprir muitos desses papéis, ela se anulou. Então, aqui está a resposta. A maior parte das pessoas respondeu isso, tá, gente? A segunda mais respondida, me anular para ser aceita. Ah, essa é uma parte muito legal que a gente vai falar no meio do Calma na Alma. Para ser aceita. A gente confunde ser aceita com ser amada. Por quê? Porque a gente não se sente amada. A gente não tem uma intimidade com quem? Com a gente mesmo. Porque para a gente se sentir amado, a gente tem que se amar. Quando a gente busca amor fora, amor entre aspas, entre muitas aspas, porque quando a gente busca fora, na verdade a gente não está buscando amor, a gente está buscando a ausência do que a gente imagina que a gente teria que ter. Essa ausência a gente chama de amor, mas ela não é amor. Ela é uma carência. Então, toda vez que a gente busca fora, na verdade, o que a gente está buscando não é amor. A gente está tentando suprir uma carência que nós temos dentro da gente. E aí a gente faz um monte de trabalho. Eu sou terapeuta, gente. Então, eu conheço o íntimo do ser humano. As pessoas que no início, né, às vezes até durante a gestação, elas não se sentem amadas, não se sentem cuidadas, elas vão buscar isso depois na vida. Mas isso não é tão simples assim. Essa sensação de vazio, ela não vem porque a mamãe deixou aquele registro. A gente confunde muito isso. Não foi o registro da mãe que fez a criança não se sentir amada. A criança já traz essa informação pelas distorções que a gente faz. Mas esse é um outro assunto, ele é um pouquinho mais profundo, mas é muito legal. Então a gente volta agora, né, qual é o perigo da gente abandonar a nossa verdade, buscando fora uma aceitação que não é o amor, que não é o amor, é uma aceitação, e aí a gente se perde mais ainda da gente. Então, quando a gente abandona a nossa própria natureza, ou seja, quando a gente aprende que a gente tem que buscar fora, ao invés de a gente se amar do jeito que a gente é, eu dou muito o exemplo, né, dos animais. Quando você vê um passarinho voando, cantando, quando você vê uma borboleta, você não imagina ali que tenha uma crise existencial. Você não imagina ali que tem uma baixa autoestima. Você não imagina. O passarinho está fazendo o quê? A única coisa que ele sabe fazer na vida: voar e cantar. Ele faz as outras coisas como a gente também, faz xixi, faz cocô, ele faz tudo igual. Tem que comer. Mas o que que é a natureza do passarinho? Voar e cantar. Se eu começar a pegar um passarinho, trazer para dentro da minha casa e começar a querer ensinar ele modos de um ser humano, esse passarinho ele vai começar a se sentir triste. A gente vê muito isso também, né? Muitos engaioladinhos, aí a gente vê isso acontecendo. Mas a gente começa a tentar tirar o passarinho, né, da realidade dele, e aí ele começa a não ser mais aquela potência. Então, é muito legal quando a gente olha para a natureza e a gente vê que cada um tem uma habilidade, um dom, um talento, e nós somos assim também.
Qual é o nosso único problema? É porque a gente pensa. O nosso único problema é esse. Nós temos um equipamento refinadíssimo que a gente poderia estar anos-luz à frente, mas a gente utiliza o nosso equipamento mais valioso contra a gente mesmo. Então, nesse lugar da gente pensar, a gente sai da nossa natureza e a gente começa a querer cumprir uma expectativa externa de validação, porque a gente confunde, lembra? Confunde a validação com o amor que a gente não é acostumado a fazer com a gente mesmo. Então, a gente não faz o que tem que fazer e aí a gente vai buscar validação onde a gente não vai encontrar. Olha o engodo, olha o imbróglio que a gente se meteu. Aí vem o mais importante. Quando eu saio da minha natureza, então eu, Rosana, não me amo o suficiente para eu poder me aceitar do jeito que eu sou. Não me amo o suficiente, aí eu chego, quero a validação de um, de outro, de outro, de outro, outro. No momento em que eu faço isso, eu saio do meu código vibracional. É como se cada vez que a gente chega aqui, a gente aterriza aqui nesse planeta Terra, a gente traz um código frequencial, igual um código de rádio. Eu tenho lá uma frequência naquela rádio. Eu sei onde eu vou encontrar aquela rádio, eu sei quais são as músicas que tocam naquela rádio, eu sei o que mais ou menos acontece naquela rádio. Agora, se eu tiro esse código, eu não sei mais onde que eu vou encontrar essa rádio. Nós somos essa mesma frequência. Então, a gente vem, a gente aterriza aqui com um código frequencial que é nosso, que é a nossa identidade, que é a nossa verdade, que é a nossa essência, que é o nosso sentir. Ele é fidedigno, ele não tem erro. Ele é o nosso código. Então, com ele, tudo vai se alinhar. Só que o que que eu faço? Eu saio do meu código. Eu saio da minha realidade. Eu saio do que eu gosto, eu saio do que é fácil para mim, eu saio dos meus dons e talentos, eu saio daquilo que vibra em mim desde criança. Eu gosto de dançar, eu gosto de cantar, eu gosto. Eu saio disso tudo. Por quê? Porque eu tenho que fazer aquilo que é um esforço para mim, que não é o que eu gosto, mas é aquilo que me disseram que é o que funciona, só que não funciona. E a gente está vendo hoje que isso está falindo. Então, muitas pessoas hoje trabalham no que não gostam, têm traumas, têm registros dentro de si que não estão bem alinhados, então elas ficam, o código delas está todo com interferências. E aí o que que acontece quando o meu código ele não está alinhado com a minha verdade, com a minha essência? Eu estou sintonizando com aquilo que não é meu. Pois se eu não estou fidelizando o que sou eu estou entrando em sintonia com quem não sou eu. Tá dando para entender, gente? Se eu não registro o que é a minha essência, para isso ficar no meu código frequencial e para entrar em sintonia com mais disso, para que tudo venha de acordo com o que vai me fazer feliz, com o que vai me fazer potente, com o que vai fazer com que eu tenha prosperidade na minha vida, abundância, crescimento, expansão. Se eu nego isso em mim, o que que vai acontecer? Eu vou mudar esse código, vou fazer aquilo que eu acho que dá certo, porque me falaram, e aí, quando eu mudo o meu código, eu vou sintonizar com mais desse código que eu criei, que eu mudei. E aí, o que que vem através desse código que eu mudei? Relacionamentos errados, trabalhos que não me realizam, conflitos internos que geram em mim escassez. Tá dando para entender, gente? Tá dando para entender? Pois é. E isso é mais comum do que andar para frente, infelizmente. Eu ouso dizer que praticamente uma totalidade da humanidade vive uma coisa assim. E as pessoas que peitam a sua própria essência, muitas vezes, pagam um preço alto também, porque levam um preconceito muito grande. Então, você além de peitar, você tem que estar consciente de que isso é
o mais correto para você, é aquilo que vai satisfazer você. Você tem que ter essa consciência, porque muitas pessoas até peitam isso, mas não estão calçadas nessa confiança que a gente está falando aqui agora. Então, muitas pessoas estão soltas aí, se sentindo mal, se sentindo, às vezes, fora de um contexto, porque não entendem que é isso que mantém elas, entendeu, na sua potência máxima. Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram para ver se de repente estão entendendo, se não estão. É um desconforto que expande muito. Sim, 1 ano e 5 meses de calma na alma, meu Deus. Só eu que lembro sempre, é isso mesmo. Você é responsável pelos nossos aniversários, Gabi. E quanta aprendizagem, muito bom. É isso mesmo, Marise. A gente vai o tempo todo exponenciando o nosso conhecimento. E não é um conhecimento, vocês estão entendendo aqui, né? Não é um conhecimento teórico, é um conhecimento que a gente bota na nossa prática, é um conhecimento de transformação. A Fran, passei a vida toda tentando agradar os outros para ser vista, ser amada. Aí é que tá, Fran. Tá vendo? Não é que a gente queira ser amada, é que a gente está carregando um vazio. E quando a gente entende que o nosso vazio é justamente a ausência da nossa verdade, bingo! Hoje entendo que preciso me amar mais para suprir esse vazio. Exatamente! Todos nós. Todos nós devemos nos olhar no espelho e falar assim: caramba, onde foi que eu desconectei de mim? Hoje nós vamos fazer isso aqui. Hoje nós vamos fazer. Vamos resolver essa pendenga hoje. Agora a gente resolve e depois a gente mantém, né, gente? Não adianta resolver e depois subir e ficar de novo na ciranda. A gente tem que praticar. Marise, eu saí muito de mim enquanto estava casada para evitar confusão. É mais normal, isso é a coisa mais normal que existe na vida. A gente aprende que a gente tem que sustentar. A gente realmente tem que fazer o máximo, né, para que a gente estruture o nosso amor, as nossas relações. Só que a forma como a gente começa, Marise, lá no início de tudo, é que a gente não foi bem orientada. Então a gente realmente vai fazer dar certo, realmente a gente vai evitar conflito, mas primeiro de tudo, para a gente entrar nesse game, a gente tem que se amar muito. E a gente tem que ser fiel à nossa natureza. Ponto. Depois fica muito mais fácil da gente evitar conflitos, da gente entrar numa harmonia, da gente ceder em alguns momentos, mas a gente está dentro da nossa verdade. O pior é quando a gente tem que ceder, quando a gente nem sabe o que é importante para a gente. Então a gente está cedendo e nem sabe o quê, né? Então a gente se sente realmente muito perdido, muito vazio. Hoje eu me acho fazendo tudo que gosto. É isso. Tenho ânimo e motivação para fazer tudo que gosto. Tudo não muda? Muda. Quando a gente faz aquilo que está alinhado com a gente tem disposição. Eu vejo muita gente, eu atendo muita gente. Então, o desânimo vem da desconexão. O desânimo vem porque o que faz sentido para mim? Se nem eu sei, como é que eu vou buscar isso? Então, como é que eu vou me satisfazer? Como é que eu vou entrar no modo plenitude se nem eu sei o que é importante para mim? Por quê? Porque eu não me acostumei a conversar comigo, a me ouvir. Eu me acostumei a conversar com o outro, a saber o que o outro precisa e espera de mim. Eu me acostumei a querer a validação do outro. Agora, gente, isso não é de maneira nenhuma um egoísmo, não é de maneira nenhuma, eu só penso no meu umbigo, é ao contrário. Quando a gente pratica isso, a gente fica muito mais aberta ao que a gente faz aqui no Calma na Alma, 1 ano e 5 meses, ao nosso transbordo de amor. É um transbordo quando a gente se sente plena. Percebem a diferença, amores? Buenos, peraí, deixa eu ver aqui. O que mais? Cássia. E aí, em vez de vibrar no que você realmente é, você fica brigando com o que não é. Exatamente. A gente sai da frequência. Quando a gente sai da nossa frequência, a gente vai entrar numa frequência qualquer, vai entrar nessa sintonia, vai atrair, manifestar o que está em sintonia com essa frequência, que eu nem sei qual é, porque não é a minha, e a gente vai começar a ter tudo diferente do que a gente gostaria. A gente vai começar a ter relacionamentos que não fazem sentido para a gente vai começar a ter empregos e trabalhos e carreira que não faz sentido para a gente, porque a gente mesmo se permitiu em algum momento sair da nossa verdade para cumprir expectativas e protocolos externos. Fabi, me sabotei muito para agradar os outros.
Todos nós, Fabi. A gente sempre faz isso em algum momento da nossa vida. Mas o legal é que quando a gente começa a ter essa consciência, a gente muda instantaneamente, Fabi. A gente não precisa viver a vida toda de novo, por quê? Porque não existe passado, não existe futuro, existe só o nosso presente. O passado foi o que a gente já viveu, mas ele, de verdade, ele não existe mais. Não tem como eu voltar no passado. Só tem o hoje. Então, se hoje, imagina, se hoje a gente faz assim, ó, mudei a minha forma de pensar e de sentir, tudo muda. Eu não carrego nenhuma frustração do que foi, porque o que foi não faz diferença quando a gente se sente plena hoje. É o que a Marise falou. Hoje eu faço o que gosto, eu sinto motivação. Eu também. Então hoje, do alto dos meus 57, eu me sinto tão feliz e tão plena. Agora, tô feliz e tô plena por quê? Porque tá tudo ventando a favor? Não, porque eu estou enfrentando os meus desafios com muito mais segurança, com muito mais integridade comigo, sabe? Com a minha potência. Eu hoje me escuto, eu me olho, eu me sinto. Eu sou a minha prioridade. Vocês conhecem os códigos de segurança aérea, né? Em caso de despressurização, máscaras cairão. Primeiro você coloca a máscara em você, depois você salva quem está do seu lado. Pode ser um bebezinho, pode ser seu filhinho, bebezinho, mas primeiro você precisa se salvar para você ter condição de salvar o seu bebezinho. Se você colocar primeiro no bebezinho, e você não conseguir se salvar, pode ser que seu bebezinho não consiga, porque você pode morrer antes. Então, quer dizer, gente, é primeiro a gente. Isso não é egoísmo. Isso é uma questão natural. Eu tenho que estar plena em mim para poder ser uma excelente mãe, uma excelente esposa, uma excelente amiga, uma excelente líder, uma excelente tudo. Eu tenho que estar bem comigo. Tony. Tony amado, e quando a gente ama muito, o que a gente faz, mas sente que precisa alçar voo? Tipo, peraí, deixa eu ver aqui. Tipo, sair do conforto da casa dos pais e viver novos desafios. Sim, todos os nossos desafios são a prova viva de que a gente se ama. Não tem como a gente se amar ficando dentro de uma zona de conforto. Pode ser a casa dos pais, pode ser manter os filhos dentro de casa, tudo. Eu adoro ver meus filhos voando. Eu não ligo para os meus filhos todos os dias. Eu acho isso uma coisa assim que não funciona. Eu adoro quando eles trazem novidades. E a gente se fala muito, a gente mora do lado um do outro. E eu adoro essa independência deles. É como se a gente estivesse empurrando do ninho. Vai! Por quê? Porque a maior alegria, a minha maior alegria como mãe, é ver meus filhos voando. O amor é isso. O amor é pura liberdade. Já pensou se a minha maior alegria fosse meus filhos junto de mim? Não vamos nem continuar essa conversa. Nossa, eu lembro do que foi, exatamente isso, Gabi. Eu lembro do que foi, só sei que sou hoje e é delicioso essa virada. É delicioso porque a gente vê o quanto a gente se ama quando a gente sai daquilo que a gente era limitado e a gente vai para um lugar que, mesmo com medo, a gente vai enfrentando. Isso é vida. É vida. Cássia, foi ensinado tudo ao contrário. Por isso que eu falei, aqui no Calma na Alma, o convite é que a gente desaprenda o que foi ensinado, o que faliu, o que não serve. Então aqui a gente tem coragem de desensinar. Eu não quero nada prático, eu não quero nada teórico aqui, nada, 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 nada. Se vocês virem aqui a quantidade, outro dia eu falei para Paula, Paula, eu vou acabar com tudo que eu escrevi na minha vida. Estou tomando coragem. Pode ser que quando ela chegue aqui eu faça isso até junto com ela. Porque o que eu tenho de coisas escritas, assim, sabe, ao longo do... Mas muito, eu sempre fui muito estudiosa. Para quê? Para que tanto? Você falou isso pra Hoje... mim. Oi? Você falou isso pra mim, garota, lá na sua Falei para você casa. também. Pois é, eu falo com quem convive comigo muito, né? Ver esse monte de coisas que tem escrito aqui. Foi ensinar tudo ao contrário. O caminho é para dentro, sentir dentro, perceber o que grita dentro. Que não muitas vezes não entendemos o sim e não lá fora. É isso aí. Tudo que foi ensinado para gente foi ensinado pelo social e não para nossa alma ser feliz. Porque uma alma feliz é uma alma livre. Uma alma livre ninguém manipula, ninguém controla. Uma alma livre é uma alma plena, uma alma potente. E é isso que a gente vai fazer aqui.
Então, gente, deixa eu só ver aqui uma coisinha, se eu falei tudo para vocês, porque quando eu fiz esses stories, eu estava assim muito. Isso me bateu muito forte, sabe? E quando eu vi as respostas, né, das pessoas perdidas, eu fico muito angustiada quando eu vejo isso, sabe? Assim, angustiada no bom sentido, né? Eu falo assim, cara, é isso que a gente tem que tratar. Então, toda vez que você abandona essa natureza de ser você para agradar ou se moldar no mundo, a sua frequência, ela cai. Por quê? Porque você não está sendo você. Não parece óbvio, gente, falando assim? Quando eu saio da minha frequência para poder atender a expectativa alheia, eu saio da minha potência. E aí é isso, né? Que esse exemplo eu acho também que foi muito bom, que eu mudo a minha frequência, o que eu vou receber é de acordo com essa frequência que eu mudei, não é a minha natureza. Então eu não vou vibrar positivamente porque eu não estou em mim. Tudo começa a dar errado. Não é porque você está sendo castigada de nada. Aí a gente começa a ver, né, as religiões, está castigada, não está nada. Ninguém castiga ninguém. A gente é que permitiu sair da nossa assinatura. É como se, vamos dizer que exista essa inteligência infinita, vamos chamar de Deus. Aí ele envia para a gente um código para cada um. Cada um tem o seu código, cada um tem seu DNA, cada um tem sua verdade, cada um por quê, gente? Por que que cada um tem o seu? Porque nós somos uma expansão constante. É a nossa complementariedade que faz isso crescer. Quando a gente fala muito, né, aqui da minha amizade com a Paula, das nossas diferenças, o quanto que a gente se complementa, e a gente mergulha profundamente nisso, então a gente mergulha muito. Por quê? Porque são as complementariedades que fazem a gente fazer assim, buf! Agora, se eu nego a minha essência, a minha verdade, ela nega a dela, a gente não vai ter isso. Só que a gente nunca negou. Então, quando a gente se conheceu, a gente viu, caramba, por quê? Porque eu estava 100% em mim e ela 100% nela. Se você começa a ficar 100% em você, 100% na sua verdade, você começa a atrair, manifestar situações totalmente alinhadas com a sua expansão, com o seu crescimento, com a sua plenitude. Ai, eu adoro falar isso, gente. Então, você foi condicionada a atrair a sua verdade. Ah, essa frase eu adorei. A ilusão do amor naquela coisa que a gente faz para ser aceito. É uma ilusão de amor isso. Para ser aceito de fora para dentro, eu não estou buscando amor, eu estou buscando só uma aceitação. Para eu buscar o amor, eu busco dentro de mim. Aí pronto. Aí é o que a gente faz aqui no Calma na Alma. A gente transborda. E quando a gente transborda, vem mais para gente. Então o amor, ele nada mais é do que, primeiro de tudo, um auto-amor. Uma verdade de ser quem você é. Quando você tem o seu auto-amor e é quem você é, pessoas vão chegar até você complementares. Elas não terão que ser igual a você. Elas terão que ser complementares. Aí tá a mágica. Aí tá, aí tá o quanto que é exponencial esse amor. Entende, gente? Então, agora que todos nós temos consciência, todo mundo tá na mesma página aqui? Todo mundo tá vibrando que nem eu. Fico tentando imaginar o que você sente com tantas mudanças em um grupo só há 1 ano e 5 meses. Viajo, é isso. Eu fico mesmo, gente, 1 ano e 5 meses com vocês. Mas vocês podem imaginar o quanto que eu sinto das pessoas que eu acompanho, dos meus clientes particulares do 1 a 1, que eu vejo as mudanças, porque o nosso tipo de abordagem, ele é muito profundo. Ela vem bem no inconsciente. Então, eu quando entro no inconsciente de uma pessoa, eu sinto no meu corpo. E vem muitas informações. Então, é muita coisa que eu sinto. Não é pouca coisa, não. Por isso eu não consigo atender muitas pessoas. Eu não consigo atender, por exemplo, mais de 3 pessoas num dia. Porque é muita vibração que acontece, sabe? No meu corpo, na minha energia. Dani, muito bom ouvir isso, vivendo isso. Que coisa boa, Dani, que coisa boa, porque a gente metaboliza isso o tempo inteiro, Dani, por isso que é legal, entendeu? A gente está juntos nesse lugar,
nesses lugares, né? Então, ontem eu estava lá na Paula, no CPG, hoje a gente está aqui junto o tempo inteiro, que a gente está com pessoas que estão vibrando positivo, que estão exponenciando suas próprias frequências, crescendo. A gente está indo para um próximo nível. E a gente está saindo daquele paradigma antigo, a gente está saindo dessas prisões emocionais que a gente traz como condicionamento. Tanto não funciona para a gente que quando a gente fala isso, cai a ficha para todo mundo. Nossa, eu estou sentindo isso. Por que que cai a ficha? Porque eu falo para vocês desde o início, não ouçam com os ouvidos, percebam e sintam com o coração. Não tem que fazer sentido para você na sua consciência racional. Tem que fazer sentido no coração. Eu não sei por quê o que ela está falando, eu não sei por que está reverberando em mim. Eu nem sei por quê que isso está batendo forte em mim. Isso é ouvir com o coração. A gente não quer ter razão, a gente só quer sentir que fez sentido pra gente, porque é isso que vai transformar a gente. É isso que vai mudar lá na raiz o que a gente sente. E depois que a gente vê, a gente não desvê mais. E depois que a gente sente, a gente não dissente mais. Caramba, é bem assim, Dani, é bem assim. É daí para mais, amore. E no momento em que a gente vai percebendo cada vez mais isso, a gente vai aprofundando mais. E cada vez que a gente aprofunda aqui, a gente voa ali. Marise, eu tenho me percebido mais intuitiva. Óbvio, Marise. O que que é a nossa intuição? É o nosso sentir aflorado. É o nosso sentir com a fonte, a nossa conexão. Quanto mais a gente sai do ruído externo, do barulho externo, e a gente se ama, e a gente se ouve, mais intuitiva a gente se torna. Por quê? Porque a gente está completamente conectado com a nossa verdade. Já começa daí. E quando não sigo essa intuição, me esborracho. Eu também. Todas nós, Marise, bem-vinda ao mundo. Todas nós. Bom, gente, vamos à nossa meditação, vamos à nossa dinâmica de transformação, de reprogramação. Vamos fazer isso com bastante amor hoje. Eu sei que todo calmo eu falo que é o mais importante, mas esse eu acho que realmente a gente reconectar com a nossa verdade para a gente recuperar a nossa potência e deixar de fazer esforço. Todo esforço que a gente faz, gente, todo esforço que a gente tem que fazer na vida está ligado a um conflito interno, inconsciente. Todo esforço que a gente faz está ligado a um conflito interno. Na maioria das vezes, não vou dizer que é só, mas na maioria das vezes, um percentual muito elevado é inconsciente, tá bom? Bom, amores, deixa até eu baixar minha bola, porque eu me empolguei tanto hoje. Vamos à nossa reprogramação, porque quando estiver alinhada, a coisa flui com leveza. Exatamente. Exatamente. É a mesma coisa que você pedir pro Neymar, sei lá. Vou chutar, nem sei. Às vezes ele tem essa habilidade também, né? Mas é a mesma coisa que você pedir pro Neymar fazer uns passos de balé. Ele vai se esforçar, ele vai fazer de tudo, mas ele não vai talvez conseguir tão facilmente. Agora, pede para ele fazer uma embaixadinha, uma curtinha, uma não sei o quezinha, um golzinho de placa, um golzinho de não sei o quê. Pede para ele, para você ver que facilidade, que tranquilidade. Eu amo música. Já falei para vocês que na terceira, quarta, quinta idade eu ainda serei DJ. Isso é um fato. Se me deixarem fazendo playlist, me deixarem me distraindo com música, é capaz de eu perder a hora para tudo. Eu fico mais 8, 9, 10 horas assim, ó, que eu amo. É uma facilidade que eu tenho. Ah, Rosana, por que você não faz? Eu faço também, mas hoje é meu hobby. Mas um dia eu vou fazer isso, porque o que eu estou fazendo hoje também é novo para mim. Os meus desafios são a minha essência. E eu comecei bem, bem tarde. Não, a minha vida inteira eu sempre fiz isso. Só que me tornei profissional nisso depois da minha separação. Hoje eu entendo até a minha separação. Hoje eu entendo muito bem isso. Tinha algo dentro de mim gritando. E eu sabia que tinha. Eu tentava verbalizar. Mas a gente às vezes não.
não busca, né, essa viagem interna hoje, eu sei o quanto é importante. Poderia nem ter, né, tido uma separação. Por isso, hoje eu ajudo tantas pessoas para que não precisem de passar por essa experiência, né? Se conheçam antes muito bem. Bom, amores, vamos lá? Fechem seus olhos. Eu tenho uma pergunta. Seja breve, amore. Faça Tá, sua pergunta. desculpa, desculpa. Não, faça sua pergunta, minha flor. Rosana, Fala. eu queria fazer uma pergunta. Por exemplo, nós temos um grupo no qual você medita, você, você mexe com a frequência, né? Todo mundo ali acaba que fica na mesma frequência, certo? Certo. Quando você não conhece determinadas coisas de uma pessoa, eu acho que tá tudo bem, não interfere na minha frequência. Mas e Uhum. quando você tem conhecimento de coisas não legais de uma pessoa que estão no mesmo ambiente no qual você trabalha a frequência, trabalha coisas sérias que nem, por exemplo, a gente faz aqui. É, quando eu tenho essa consciência, isso muda alguma coisa em mim ou Totalmente. não? Totalmente. Quando você sabe que, olha, gente, isso é um princípio da nossa humanidade. Nós vibramos em frequências diferentes. Sim, Esse é o princípio da nossa experiência humana. Então a gente sabe que muitas pessoas podem não estar vibrando. Às vezes a gente está aqui num ambiente maravilhoso e muitas pessoas internamente pensam que estão vibrando positivamente e não estão. E tá tudo tá. bem. E o Ela que tá isso pode no me afetar? Só vai te afetar se você der esse poder. Ok, não então importa então eu saber que essa pessoa não é legal. Não Não importa. importa. Ah, Você, beleza. você tem que ter consciência só de uma coisa, sobre você, Ah, sobre a ok, sua frequência, sobre a sua potência. Entende? Eu perfeito. sei, então, por isso, o que que a gente faz aqui? Transborda. Sim, Quando a gente já faz logo um transbordo de amor, o que que eu estou fazendo? Eu estou deixando que saia de mim. Isso a gente pode até traduzir, a melhor defesa é o ataque, né? Então, a melhor isso. defesa contra uma energia ruim é entregar amor. É, já é a gente começar já a entregar antes de qualquer coisa, que é o mais perfeito, né? Primeiro eu Uhum, entrego para depois eu receber. Quando eu começo a entregar o que eu tenho, eu começo a receber aquilo já misturado com o que eu entreguei. uhum, Você está vendo como que a gente vai descobrindo que não tem mistério, que tudo começa na gente? sim. Então, eu comecei falando que a gente tem que se amar. E agora foi bom a Gabi falar isso, porque a gente está vendo que além da gente se amar, a gente começa a transbordar isso e a gente já vai fazendo diferença no nosso ambiente. A gente vai mudar o mundo? Provavelmente não. Mas se um número bem expressivo de pessoas conectadas com a gente começarem a ter essa mesma visão e essa consciência, a gente já vai começando a limpar o ambiente ao nosso redor, porque a gente não tem como saber o que o outro está vibrando. Eu não tenho como saber se aquela pessoa está numa frequência negativa. A gente Sim, tem até como saber, eu na acho verdade. importante essa pergunta, porque eu estava conversando com a Cássia por esses dias e a gente teve a mesma dúvida. Em relação a isso, sabe? Aí eu até comentei com ela, eu vou perguntar no Calma da Alma, mas eu esqueci no passado, aí lembrei agora, até desculpa, tá? Vamos lá para onde a gente estava. Não, mas foi importante, eu acho que foi legal, porque hoje a gente está falando dessa coisa da gente trazer a nossa identidade. E quando a gente traz a nossa identidade, a gente sabe, a gente perde o medo também. Por quê? Porque quando a gente começa a se alinhar com quem a gente é, a nossa potência, ela se eleva muito, muito. E eu começo a não ter mais tanto medo. Eu tenho medo quando eu estou oscilando, mas quando eu estou plena, eu começo a não ter mais esse medo. Sim, Então eu sei.
Isso é básico. A humanidade, ela tem frequências diferentes. As pessoas não estão no mesmo nível. E cada vez a gente está vendo mais isso. Hoje a gente está vendo, os véus estão caindo. Então a gente está vendo que a gente vive numa oscilação de frequência. Mas isso está muito mais no nosso âmbito racional de perceber isso. Aí tem uma parte mais profunda, que é invisível, que existe ali, mas tem uma mais profunda ainda, que é quando a gente chega a nível de alma, que aí somos todos iguais, entendeu? Sem distorções. Mas isso também é um outro momento que a gente pode conversar, que é muito profundo. Hoje a gente só está falando da nossa humanidade, da nossa humanidade. Então, como que a gente mantém a nossa energia sabendo que a gente está no meio de pessoas que estão com a energia ainda muito cheia de interferências, vibrando Sim. negativo? Então, como que a gente mantém essa frequência mais elevada? Primeiro de tudo, se conhecendo, potencializando, né, a nossa própria verdade, e a gente começa a entender que o que vem do outro não é capaz de me afetar. Eu posso estar num ambiente muito inóspito, mas acontece que eu não me afeto por ele, contanto que eu esteja plena em mim. Agora, se eu estiver oscilando, aí, amores, se a gente estiver oscilando, inseguros, a gente vai para um ambiente onde a energia não tá legal e aí a gente, pô, baratina toda, daqui a pouco a gente volta, aí a gente está sentindo, tá vendo tudo ruim, aí a gente está sentindo tudo errado, aí a gente começa a sentir medo, aí a gente começa a sentir picos de ansiedade, aí degringola tudo. Ah, obrigado pela resposta. De nada, amor. Então vamos para a nossa meditação. Precisa conhecer tua verdade, ela está alinhada com ela. É isso aí. Então vamos lá, gente. Vamos agora realmente para a nossa meditação, para que a gente possa sedimentar tudo que foi falado aqui hoje, que a gente realmente tenha ouvido com o coração, sem resistências, porque quanto mais profundo é o nosso entendimento sobre tudo que foi dito aqui, sobre tudo que foi falado, apesar de serem palavras que toquem profundamente no nosso coração, nas nossas células, propiciando mudanças profundas internas na gente. E que todas as nossas resistências possam, através da segurança e da confiança, serem minimizadas nesse momento, para que a gente comece a se reconectar com o nosso poder, com a nossa assinatura vibracional. Respira profundamente, inspira confiança, amor, expira toda ansiedade, medo. Mais uma vez, inspira todo o amor, toda segurança, confiança. Expira todo medo, expira toda tensão. Vai sentindo que cada respiração vai limpando aos poucos todas as expectativas alheias, tudo aquilo que a gente aprendeu em algum momento e que não faz sentido para a gente. Através da nossa respiração, esse filtro já vai começando a acontecer. Visualiza seu corpo como se tivesse envolto em várias camadas de obrigações, de papéis. Começa a sentir que várias máscaras foram colocadas em você por você mesmo. Você teve que vestir para se sentir pertencente a alguns ambientes, para se sentir aceita, para ser validada, para se sentir escolhida, para se sentir amada, amado. Muitas vezes a gente acreditou que aquilo que foi trazido para a gente fazia algum sentido, ia trazer a gente para um lugar de satisfação, de segurança. E agora você vai tirando essas máscaras uma a uma, vai retirando aquelas máscaras que você colocou desde a sua adolescência. Depois você se acostumou a colocar outras máscaras na sua juventude.
para ser aceito, para fazer parte de um grupo, para conseguir um trabalho, para conseguir um relacionamento, para se manter naquele relacionamento. Quantas vezes, quanto esforço foi feito através daquela máscara? Cada vez que você colocava uma máscara, era um esforço diferente, que você precisava também realizar. E esse agora é o momento que você vai retirando essas máscaras, vai tirando, vai vendo. E cada máscara que você tira vai sentindo um alívio no seu peito, vai sentindo uma paz no seu coração. Continua tirando aquelas máscaras mais difíceis, aquelas máscaras que você colocou para alegrar, para trazer segurança para os seus pais, para o seu marido, para a sua esposa. Sente uma compaixão por você e sente uma compaixão por todas essas pessoas também. Nunca fizeram isso de propósito. A elas isso também foi ensinado. Vai sentindo a sua presença nesse momento. Sente o seu silêncio. Há quanto tempo você não escuta o seu silêncio, a sua voz interna? Lembra de um momento em que você se sentiu livre, em que você se sentiu criativo, em que você se sentiu intuitivo? Lembra desse momento agora, em que tudo isso era espontâneo para você, era natural. Lembra de como você vibrava quando você era criança. Essa criança nunca saiu de você. Essa criança é você inteira. Sente o que que a sua criança gosta de fazer. Pergunta para essa criança o que que você gosta. E quando foi que você começou a esquecer de quem você era? Quando foi que você parou de se sentir forte, alegre, criativo? Escuta, sente, não se julga. Apenas sente e acolhe isso. Sente o seu corpo relaxando também. Toda essa tensão impregnada no seu corpo nesse momento vieram junto com essas máscaras que você retirou. E quando você retirou essas máscaras, toda a tensão também vai começando a se desacoplar do seu corpo. Começa a dizer mentalmente para essa criança e para você mesmo. Repete mentalmente comigo, dizendo tanto para sua criança quanto para você agora no presente. Eu sinto muito por ter me afastado de você. Eu fiz o melhor que pude para sobreviver. Eu acreditei. E tudo bem. Mas agora eu escolho viver. Eu me reconecto com a minha natureza. A minha natureza. A minha natureza. Eu retorno à minha casa interna. Eu retorno a mim mesmo. Eu me reconecto com os meus dons. Eu me reconecto com os meus prazeres. Eu me reconecto com o meu brilho original. Eu sou leal à minha essência, à minha verdade, à minha natureza. Eu sou a minha casa. Eu sou o meu lar. Pode botar a mão no seu coração.
Eu sou o meu lar, eu sou a minha casa, eu sou a minha natureza. Eu me reconecto agora comigo. Visualiza agora esse brilho, esse sorriso retornando para o seu centro. No meio do seu peito, essa luz viva dentro de você, essa luz de puro amor, brilhando, se expandindo. Esse é o seu eixo. Esse é o seu código original. Retoma o seu código original. Esse que é só seu. Esse código entra na frequência, ele entra em sintonia com tudo relacionado ao perfeito desse código que é só seu. É a sua identidade, é a sua verdade, são seus dons, talentos, vontades, prazeres, alegrias, é o brilho nos seus olhos. Se reconecta com isso, é o seu código vibracional. Ele garante que tudo que vem é para você através desse código que a gente está recuperando agora. Venha alinhado com seus prazeres, com a sua verdade, com o seu alto amor, com o seu amor, com a sua alegria de viver. Permanece alguns minutos nesse lugar, reconectando. Sente da sua forma, reconectando com essa verdade. Você não precisa mais se adaptar a nada para ser aceita, a nada. Você é o seu próprio amor. E sendo você o seu próprio amor, você é amada inevitavelmente. O amor só se conecta com amor. Mas para isso é você que tem que começar a se amar. Você só precisa ser inteira para ser lembrada pela vida, pelo amor, pela abundância, por tudo que é seu direito vibracional. O que vibra em você é o que vem para você. E é você que se reconecta com a sua verdade, com o que brilha os seus olhos, com o seu prazer, com a sua abundância, com a sua alegria de viver. Agora, voltar para si é o maior sucesso que existe. E sucesso conecta com sucesso. Sucesso sintoniza com sucesso. E é isso que abre todas as portas. Diz assim mentalmente para você agora: eu estou pronta para viver a minha verdade e deixar que chegue até mim tudo que vibra dentro de mim, de amor, de alegria, de brilho nos olhos, de sucesso, de plenitude, de abundância. Assim é. Se tudo isso fez sentido para você, refaça mais vezes. Volta essa meditação mais vezes. Ouve mais vezes. Aprofunda nela. Vai descendo mais e mais camadas, sentindo isso se aprofundando, assim, é. Gratidão. Vamos voltando, amores. E do fundo do meu coração, eu espero que todos vocês amanhã acordem diferentes, sentindo-se totalmente plenos em vocês mesmos. Eu determino isso. Se vocês confiam, digam sim. Eu determino isso na vida de vocês agora. Que vocês vão acordar amanhã, deixando tudo isso sendo instalado em vocês. E vocês já acordam plenos, diferentes, se sentindo muito mais íntegros, inteiros, plenos de vocês mesmos. E depois me digam na semana que vem. Sim, 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 eu também digo sim. Tamo junto, gente. Aqui é só
Peraí, deixa eu ver. Aqui é só frequência se elevando, gente. Muito obrigada, que maravilhoso. Obrigada, Rô. Obrigada, Gabi. Eu que agradeço também a presença de vocês todos, porque vocês sabem que quanto mais a gente vai aumentando essa nossa unidade aqui, ela vai se tornando cada vez mais forte. Imagina uma velhinha acesa aqui, outra aqui, e a gente junta tudo, vira o quê? Uma grande labareda. É isso que acontece com o nosso amor aqui, com o nosso entendimento, com a nossa clareza, com a nossa expansão. Então a gente vai impactando tanto o nosso campo quanto o campo alheio. Esse é o nosso, esse é o nosso grande dom, né? E isso a gente resgatando dentro da gente, a gente se surpreende com tudo que vai acontecendo. Cássia, eu estou muito emocionada, um choro profundo. Ai, que lindo, Cássia. Só de ler isso eu me arrepiei toda e também me deu vontade de chorar. Olha só como é que a gente é uma coisa só, né? Ah, o choro é um fluxo, tá, gente? O choro, muitas vezes, é o fluxo que a gente está permitindo que volte a fluir. Então, quando a gente falou assim, volto para minha. Eu volto, reconecto com a minha natureza, às vezes esse fluxo abre mesmo e a gente chora, é muito bom. Érica, sim. Gabi, me emocionei também. Fernando, aqui é só sucesso. Fê, beijo para você, amor. Dani, cheio de coraçãozinho e aplausos. Dani, esteja sempre aqui com a gente, amor. Coisa linda. Marise, que delícia sentir isso. Marise, é sempre bom ter você aqui também. Fabi, maravilhosa, Rosana. Maravilhosa você também, Fabi. Você está aqui é porque a gente está todo mundo conectado, amor. Se prepara. Carolzinha, maravilhoso, obrigada. Rô, obrigada, Carolzinha, também. Estamos todos juntos aqui. Meditação maravilhosa. A Fê está falando aqui. Fernando, que bom que você esteja aqui, porque isso também vai ampliando o nosso campo, né? É isso que vai fortalecendo cada vez mais. Marise, Rosana, você está se superando a cada dia. Obrigada, amor. É essa vibração nossa aqui, gente. Tudo isso que está acontecendo com Calma na Alma é o que está acontecendo com vocês também. É só a gente se tocar, ó. E cada vez fazer mais isso aí que a Cássia está fazendo. Vai percebendo, vai girando isso, sabe? Esse é o nosso movimento. Cássia, essa meditação fechou com chave de ouro, com tudo que vem mexendo aqui dentro. Aí, a Cássia vai percebendo e isso vai aumentando. É assim. Gratidão infinita, Rô, te amo. Também amo vocês, amo você, Cássia. Tati Costa, meditação intensa, muito bom. Faça mais, Tati. Eu vou fazer mais vezes também, sabe? Eu também. E isso é muito bom. Dani, claro, isso aí, gente. Obrigada, obrigada, obrigada. Mucho love. Gente, uma semana incrível para vocês. Gabi aí no aeroporto, sucesso aí no seu workshop, vai ser maravilhoso. Leve todo esse nosso amor também. E que todos nós possamos sentir todo esse sucesso que está acontecendo na vida de muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui e, e que a gente possa comemorar tudo isso que está acontecendo. Mas relembrando, gente, que o nosso objetivo aqui não são os nossos sucessos, que por consequência vão acontecer. O nosso objetivo maior aqui é a nossa transformação íntima, é a gente reconectar com a nossa essência, é a gente poder vibrar algo muito melhor, algo muito mais valioso, algo muito mais profundo do que simplesmente os resultados que a gente vai colher na sua vida, beleza? Na nossa vida. Faço sim, sempre repito, obrigada. Valeu, Tati. Então, gente, uma semana incrível para vocês, uma boa noite, bom voo para você, Gabi. Amo vocês e foi muito bom esse nosso encontro. Beijo, beijo, beijo. Até semana que vem. Estamos juntos.